Começando mais um Falha de Cobertura. Começou oficialmente a Copa do Mundo de Futebol num país distante, uma espécie de Barra da Tijuca no deserto, um evento mágico, onde os jogadores finalmente têm aquele período sagrado de passarem bastante tempo longe de suas famílias. Mas não só isso. É uma Copa à moda antiga, assim como nos anos 30 ou nos anos 70, que a FIFA tem a oportunidade de celebrar a cultura de uma ditadura cruel e sanguinária. Parabéns, futebol, parabéns, FIFA, e boa noite, professor Serginho da Pereira Nunes, o seu destaque. Boa noite, craque Daniel. O meu destaque vai para o mascote da Copa esse ano, que é nada mais nada menos do que um espírito obsessor gigante, representando aí todos os trabalhadores e imigrantes que morreram nas construções, não só da Copa, mas todas as construções que tem lá no Catar, e voltaram aí para buscar vingança. Logo uma entidade, uma instituição sagrada que é o mascote de Copa do Mundo, que sempre foi representado por animais alegres, né? Às vezes até insetos peçonhentos, ou mesmo na caso da Copa do Mundo de 90 na Itália, um corpo inanimado formado por blocos e uma cabeça aqui de bola de futebol, mas sempre eram mascotes muito alegres, né? Infelizmente aí agora um espírito realmente com uma carga negativa muito grande. Me preocupa. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Professor Serginho, o meu destaque é o fim da invencibilidade da seleção da Argentina. Uma invencibilidade que era de 0 jogos nessa Copa do Mundo, caiu por terra, e essa é a invencibilidade mais difícil de perder, porque é a invencibilidade que nunca existiu. É porque a invencibilidade, craque Daniel, ela é uma qualidade, mas é uma qualidade traiçoeira, Daniel. Porque toda invencibilidade termina numa derrota inesperada, Daniel. Exatamente, Serginho. Toda invencibilidade, por definição, só vai terminar sempre com derrota e com tristeza. Quanto maior o período de invencibilidade, maior a tristeza da derrota. Então a invencibilidade ela só potencializa uma simples derrota. Exatamente. Ainda mais contra uma seleção como a Arábia Saudita, que eu tenho certeza que a Argentina achou que ia deitar e rolar. Inclusive saiu fazendo gol adoidado, só que esqueceu que tem regras de impedimento. Então todos os gols ali da Argentina... Eu fico feliz, Serginho. Fico feliz de ver você se hidratando. Agora pode prosseguir. O que eu tava falando, Daniel, é que essa invencibilidade a Argentina perdeu, mas a Arábia Saudita é um time perigoso, craque Daniel. Você às vezes tá vencendo de 1-0 tranquilo, fazendo gol adoidado, mesmo que não esteja valendo, só pra, vamos lá, faz o gol, chuta daqui, chuta ali, vai pro vestiário, e de repente você volta pro segundo tempo, deu 10 minutos, você já tá sendo esquartejado dentro da embaixada, Daniel, tomando 2 gols. Foi assim que a Arábia Saudita surpreendeu a Argentina. Não tem mais ditadura boba nessa Copa não, Serginho. Bobos somos nós que topamos pagar pela festa deles. França 4, Austrália 1. Me surpreendeu, não o resultado em si, mas como essa equipe da França ganhou, mesmo sem vários atletas, Daniel, que foram cortados por contusões, né? A equipe da França ela veio esfarelando e recentemente saiu uma notinha que o departamento médico já diagnosticou como feitiço, Daniel, o que está afetando esse time da França. Vamos ver até onde esse time vai e com quantas pessoas ele vai ficar, Daniel, porque uma hora os jogadores vão acabar. Eu tenho certeza que a França vai continuar sendo uma seleção muito competitiva, mesmo com muitas contusões, que você perde a categoria de um Benzema, você tem a grossura de um Giroud, Serginho. É uma equipe muito equilibrada. Catar 0, Equador 2. Estreia da Copa, né, Serginho? Estreia da Copa e por isso, e apenas por isso, um jogo de extrema importância para ser abordado aqui. Vamos falar aí dos primeiros aí toques na bola na Copa do Mundo do Catar de 2022, nessa vitória aí do Equador. Com certeza eu acompanhei esse jogo aqui no domingo e num determinado momento, Daniel, uma coisa que me tenho que fazer esse destaque aqui é porque a gente já tinha adiantado que isso ia acontecer e nada foi feito, não foi tomada nenhuma providência em relação a isso. Num determinado momento do jogo, os torcedores no Catar começaram a se desesperar
com a qualidade do jogo, a quantidade de dinheiro que eles tinham pago para estar no Catar, para comprar o ingresso, e não tinha cerveja, Daniel. Então eles começaram a gritar, implorando cerveja, mesmo sendo a cerveja Bud, que a gente sabe que é um refrigerante maltado. Esse é o nível do desespero do torcedor no Catar. E essa é a clássica miragem, né? Que a gente já aprendeu aí assistindo desenhos animados, né, durante a nossa infância, que é o estrangeiro vagando pelo deserto, de repente ele vê um estádio belíssimo, ele entra, e quando tá lá dentro, o que tem é nenhuma cerveja e tá passando Catar e Equador. Mas aí a gente também não pode, Craque Daniel, também criticar a seleção do Catar em relação a isso, Daniel. Porque a seleção do Catar, como anfitriã, ela está cumprindo com o objetivo dela, com um objetivo muito claro, que é de aumentar a média de gols e tornar todos os jogos mais alegres, entendeu? E isso ela está cumprindo. E eles levam tantos gols, Serginho, que se eles avançassem na competição, nós poderíamos ter a maior média de gols da história das Copas do Mundo. Se não fosse o regulamento atual, que infelizmente pune as equipes que tomam muitos gols, que não conseguem se classificar. Uma regra aí que está acabando com o futebol. Mas eu não sei se você chegou a reparar, até o próprio juiz, percebendo essa movimentação do time Catar, ele toda hora ele ia lá no goleiro do Catar e dava uma orientada. Ó, você pode pegar a bola com a mão, você é o goleiro, essa aqui é a tua área. Porque ele estava vendo ali o desespero alegre da equipe do Catar. México 0, Polônia 0. Serginho, eu tive muita curiosidade em acompanhar essa partida em particular, porque a Polônia chamou muita atenção esse ano, porque foi a seleção que teve o maior reforço em ano de Copa, que foi a perda do técnico Paulo Sousa, o que transformou o país da Polônia, o povo polonês, num povo apaixonado pelo Flamengo. Por causa desse episódio aí que o Flamengo realmente salvou todo um país. O Flamengo, inclusive, estuda ter mando de campo na Taça Guanabara na Polônia no ano que vem. Exatamente, mas até pelo jogo do México e da Polônia como foi, ficou evidente ali que o Paulo Sousa deixou um trabalho muito bem fundamentado no time polonês. Muitas teorias suas ali do Paulo Sousa você viu nos jogadores, como jogador em posição maluca, perda rápida da bola, o contra-ataque inútil, tava tudo lá. Todo o trabalho do Paulo Sousa apareceu hoje nesse jogo contra o México. Tem as digitais do Paulo Sousa, a equipe da Polônia, com certeza. Até a perda do pênalti. Que foi um trabalho muito bem feito que ele fez, que colheu os frutos na decisão da Supercopa contra o Atlético Mineiro. O Flamengo aí perdeu um total de 147 pênaltis naquele jogo. Isso é trabalho do Paulo Sousa e da sua equipe, da sua comissão técnica. E você vê que o Lewandowski só precisou de uma chance para perder. Ele não precisou de 147. Mas eu desconfiei, Serginho. Eu não tenho pretensão nenhuma de prever o futuro, mas quando o Paulo Sousa estava indo para o Flamengo, eu desconfiei que não daria certo, porque quando você chama alguém para participar de um projeto com você, e a pessoa responde com aquele nível de entusiasmo e cooperação, boa coisa não pode ser. Quando ele chegou com aquela alegria toda, a gente já sabia que ele não tinha a mínima ideia de onde ele estava se metendo. Ninguém estaria tão feliz assim. Agora, eu queria trazer o problema do México, Daniel. O problema do México. O México é a seleção com a maior média de idade da Copa. Então você vê, o México que é uma seleção tradicionalmente sempre perigosa, dessa vez pode complicar a vida dos adversários ainda mais, através da sabedoria e da reclamação sem limite. Aí você vê realmente que a seleção brasileira, nem com o Daniel Alves, conseguiu superar a média de idade do México. Olha a potência da experiência dos atletas mexicanos, Serginho. Não, e você vê que o Daniel Alves, ele impacta tanto a média de idade de uma seleção, que quando ele foi convocado para a seleção brasileira, automaticamente o Tite teve que chamar o Vinícius Júnior e o Rodrygo. Inclusive, ele só não levou o atleta Endrick do Palmeiras, porque o atleta Endrick ainda tinha que entregar mais uns 2 trabalhos de escola lá da Feira de Ciências. Senão ele estaria nessa Copa aí. Uma informação agora de bastidores, Serginho. Por pouco, o Tite não convocou o garoto Vitinho, que é o ala direita do futsal do Vasco, de 8 anos de idade, vem fazendo um excelente trabalho no futsal do Vasco. Coincidentemente, é agenciado pela minha empresa de talentos, né? Não estou elogiando aqui por isso, mas ele esse é fato. Estivemos, inclusive, na casa dos familiares dele para filmar a convocação, fazer aquela tradicional filmagem da convocação. Infelizmente, não deu muito certo, né? Ele acabou não sendo convocado, a família começou a chorar e a gente acabou não postando o vídeo, né? Até que você vê que esses vídeos são postados só quando o atleta realmente é convocado. O vídeo do atleta Firmino não tem. Não tem.
Agora, Serginho, vamos falar mais do México? Vamos, eu confesso, Daniel, que eu não estou acompanhando muito a seleção mexicana, mas diante dessa informação de uma maior média de idade, eu já estava esperando um grupo mexicano de idosos, inchados, né? Daqueles que já tiveram muitos anos ali para ser destruído pela tequila, Daniel. E isso realmente aconteceu, e isso podia, inclusive, fazer o time ficar mais perigoso ainda, porque o álcool dá muita confiança, e eu acabei esperando ali mais gols, mas isso não aconteceu. Então, você pode ver que o álcool dá tanta confiança, Serginho, para o atleta de futebol, que o nível em futebol de churrasco é sempre muito alto e saem sempre muitos gols. Com certeza. Mas como no Catar não pode beber, aí vem a explicação para sua decepção, a seleção mexicana realmente teve muita dificuldade e não conseguiu sair do 0-0. Vai ter dificuldades a seleção do México nessas condições, nessa Copa do Mundo. Dinamarca 0, Tunísia 0. Um jogo que poderia ser resolvido por e-mail. Inglaterra 6, Irã 2. Esse é o tipo de placar, Caca Daniel, que é para a Inglaterra comemorar, mas ele traz uma tristeza também. Que é você perceber que você é capaz de tomar 2 gols de um time que toma 6, Daniel. Isso é preocupante. Preocupante. E o Irã, nessa partida, protestou muito contra a atuação do árbitro brasileiro Rafael Claus, fazendo aquela rodinha ali em torno do árbitro, tentando pressionar o árbitro brasileiro, mas eles não sabem que o Claus é muito experiente em ser cercado por jogadores, principalmente em situações de VAR. O Claus já acorda de manhã, em casa, já cercado por jogadores. Ele vai pra padaria e já é cercado na hora que ele pisa na padaria. Ele vai resolver o problema de uma multa no Detran e é cercado por atletas também. Faz tudo cercado, Serginho. Ele tá acostumado. Então, e o atleta iraniano, ele sofre demais, Daniel, porque as pessoas veem assim, ele é um time muito ruim, mas é porque as pessoas não sabem como é que é a convocação dos jogadores lá no Irã. Lá, a convocação é obrigatória e pode atingir qualquer cidadão, Daniel. Até porque o primeiro esporte lá no Irã é o cinema devagar. Então, quando você é convocado, você tem que ir, mesmo você explicando que você é farmacêutico e que você nunca jogou bola. Tanto é que quando houve o choque aí do goleiro do Irã contra o zagueiro do próprio time, a equipe médica iraniana entrou no desespero e quis operar o goleiro no gramado. Botaram ele de volta, sem saber nem que time ele era, que nacionalidade ele era. Exatamente, revelando a falta de confiança que eles tinham no reserva. E eles estavam certos, né? Porque o reserva teve que entrar e aí a gente viu a festa que foi. Senegal 0, Holanda 2. A coisa que me chamou a atenção nesse jogo da Holanda, Daniel, foi a dificuldade da equipe holandesa em chutar a gol. Mas isso aí é medo de finalizar, Daniel, porque o chute certo, ele traz responsabilidade. Tem muito time brasileiro aí, do Campeonato Brasileiro esse ano, que a gente viu que joga assim. Se você, às vezes, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, você vai bem, você pega uma Sul-Americana, você pega uma Libertadores, e às vezes você não tem nem dinheiro para ir na Libertadores, ainda mais para ser eliminado numa primeira fase. Então também o time holandês, que já sofre aí com traumas, né? De nunca ter sido campeão e ter tido sempre grandes times e ser eliminado, eu tenho certeza que eles têm medo, Daniel, de passar para a próxima fase e de repente ser eliminado aí por uma equipe sul-americana. Assim como a Holanda não conseguiu mostrar o seu melhor futebol, o melhor do futebol holandês, o árbitro, Wilton Pereira Sampaio, não conseguiu mostrar o melhor da arbitragem brasileira. Não consegui. Infelizmente, decepcionou, estava irreconhecível o nosso querido Sampaio, perdendo diversas oportunidades de interpretar lances simples de forma maluca, de inventar pênalti do nada, de anular gol toda hora. 2 gols da Holanda, ele não anulou nenhum. Ou seja, cadê a alegria da arbitragem brasileira? Estados Unidos 1, País de Gales 1. Destaque pra mim desse jogo foi o gol único aí do País de Gales, heróico, né? Um gol em Copa do Mundo que não acontecia para esse país desde 1958, Serginho. Teve torcedor do País de Gales que nunca tinha visto um gol. E quem viu não lembra mais, né? Não lembra. Tinha torcedor galês, Serginho, que nem sabia que a seleção deles podia fazer gol, que era permitido a eles fazer gol também. Ficaram desnorteados, sem saber o que fazer, como comemorar. Eles achavam que futebol era assim, era tomar gol. Exatamente, até por isso que o esporte não é popular lá, né? Porque você também não aguenta você ficar, que esporte é esse? É só você tomando gol? A pessoa fica triste. E todo mundo comemora, menos você. Não, mas futebol é assim, mas só comigo. Eles pensavam isso. Lá é o terceiro esporte, futebol. Tem uma questão aí que tem que comemorar esse empate, foi heróico, parabéns aí, né? Estavam perdendo aí a maior parte da partida, mas o desafio agora para a equipe do País de Gales, no avançar da competição, é jogar. Quanto mais essa equipe jogar, maiores as chances de eliminação. O País de Gales deveria ter calma agora,
e abandonar a Copa do Mundo invictos e voltar para casa completamente ovacionados. Exatamente. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. E é isso, né, Sérgio? Começou a Copa do Mundo, prepare-se aí para muitos passes para o lado, alguns gols, muitas entrevistas com casais onde cada um torce para um time diferente e se toleram, muitas matérias com alguém com o corpo coberto por tatuagens futebolísticas, profundamente arrependido por isso, e também de senhores de idade aí que moram numa casa entulhada de objetos relacionados ao futebol e que percorrem centenas de milhares de quilômetros para assistir o seu time perder. Mas no Catar não tem isso não, Daniel, porque no Catar os jogos acontecem dentro de um shopping, né? Ou um restaurante.